Olá, irmão. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Vamos acompanhar com a música. Foi cortado o live, o primeiro live se cortou, a rede teve problema, a nossa rede teve problema, mas o tema é o mesmo, vamos continuar. Espera aí, compartilha com seus irmãos esse live para alcançar mais. Aquele primeiro teve problema de rede, mas vamos continuar. Irmão, o primeiro live teve problema, se cortou por causa de rede, mas graças a Deus conseguimos mais continuar. Vamos continuar mais aqui. Esse é o outro. Compartilhe com seus irmãos para alcançar mais. Está conseguindo perceber bem? Coloca aí nos comentários eu saber que está a chegar bem a voz. A imagem também está a chegar bem. Coloca aí nos comentários eu saber. Irmão, a primeira live teve problema, cortou por causa de rede, mas vamos fazer outro, vamos continuar fazendo outro. Deus nos abençoe, que esse chega bem no final. Compartilhe esse live com seus irmãos. Depois de acabar essa música, vamos fazer o nosso live. O tema de hoje é o livramento do povo de Deus. Já compartilhe esse live com seus irmãos para essa mensagem alcançar mais irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Irmão, o nosso tema de hoje é o livramento do povo de Deus. A primeira live já estava no meio, se cortou devido à rede, mas vamos continuar aqui o outro. Primeiro vamos orar juntos. Pai, nosso estás no céu, obrigado por tempo que nos concedeu. Pai, queremos estudar a sua palavra, esteja conosco, nos ilumine, nos dá o melhor entendimento da sua palavra. Esteja conosco, entrego essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos na leitura da palavra de Deus. O tema de hoje é o livramento do povo de Deus. Antes, vou começar a introduzir. Para ter livramento do povo de Deus, o que há de acontecer? A Bíblia nos dá a picture de que no final do tempo o mundo inteiro estará contra o povo de Deus, estará contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, aqueles que querem servir Cristo. Vamos na leitura da palavra de Deus, vamos aprofundar esse assunto para nós termos o melhor entendimento do que a Bíblia se trata. Vamos ler primeiro. Vamos ler Daniel 12:1. Diz assim: nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos do seu povo que tiver o nome escrito no livro serão salvos. Irmão, a Bíblia deixa bem claro que o Miguel levantará, o príncipe do seu povo. O anjo, quando falava com Daniel disse, naquela época, o Miguel, o príncipe do seu povo, levantará para defender o seu povo, porque há de haver grande angústia que nunca houve. Mas Miguel levantará para defender aqueles que têm nome escrito no livro da vida. A Bíblia deixa bem claro que nos fins dos tempos, irmão, há de ter muito problema contra os filhos de Deus. Muito obrigado, irmão Wilson, Adam Princera. Compartilhe este live com muito irmão para alcançar. Muito obrigado por comparecer. O primeiro live se cortou por causa de rede, mas vamos continuar. Então, a Bíblia diz que o povo de Deus será perseguido, porque a Bíblia diz que há de haver grande angústia que nunca se houve, mas essa angústia há de acontecer contra aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Essa guerra não é para qualquer um, é contra aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus. Então Satanás atacará esses, usará governo, usará
usará os reis do mundo para atacar esse povo de Deus. Mas a Bíblia diz que o Miguel, porque o nome Miguel significa quem é como Deus. Então, esse nome é de Jesus. Ele usa esse nome para no tempo da guerra. Então, Jesus há de vir nos resgatar no tempo de angústia que nunca se ouve, porque o povo de Deus passará por grande angústia, o povo de Deus será perseguido, o povo de Deus será maltratado, o povo de Deus será arrancado de suas bens, o povo de Deus viverá no mato, mas Jesus há de vir, porque essa é a luta final, onde vamos ver o grande Armagedon, a grande guerra que se espera. Muitos pensam que Armagedon é a terceira guerra mundial. Não, Armagedon é guerra espiritual entre o bem e o mal. Porque vamos ler junto na Bíblia para entender melhor o assunto que se trata com Armagedon. Vamos ler junto Apocalipse 16, 13, diz assim: então vi 3 espíritos maus que era parecido com rãs, saíram da boca do dragão, do monstro e do falso profeta. Eles eram espíritos dos demônios, tinham poder para fazer milagres. Eles se dirigiam aos reis do mundo inteiro com o fim de reunir-se para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Vamos 16. Então os espíritos maus reuniram todos os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A Bíblia diz bem claro que está bem claro que João, na visão, ele viu três espíritos imundos. Esses 3 espíritos imundos eram espíritos de demônio que ia aos reis do mundo inteiro para reunir e para combater com Cristo no grande dia do Todo-Poderoso. Quando se trata de grande dia de Deus, é o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Satanás vai reunir o povo para combater contra Cristo na vida dele, mas a Bíblia nos informa que Cristo sairá vitorioso. Cristo vencerá, porque ele é o rei dos reis. Irmão, o Armagedon é a guerra espiritual. O que posso dizer também é que outras traduções colocam aqui no Monte Armagedon. Monte Armagedon, não existe esse Monte Armagedon, mas existe Monte Megido. Monte Megido é onde Josias morreu também, é onde Ciro foi vencido também com o povo de Deus. Aí em cima dele, no Monte Carneiro, embaixo naquele vale, esse vale de Megido, é onde ocorreu muitas batalhas. Então, o Apocalipse, quando escreve, porque muitas das coisas que o Apocalipse escreve leva do Antigo Testamento. Então, aqui é para simbolizar a luta do povo de Deus contra o maligno, porque esse é a luta final entre o bem e o mal. Só o que vai ocorrer mais depois de 1000 anos é só destruir o diabo e seus seguidores. Mas aqui os filhos de Deus serão perseguidos e há de ser tempo de grande angústia. Vamos continuar o que a Bíblia diz. Apocalipse 17, 14 diz assim: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com eles estarão seus chamados, escolhidos, fiéis. Irmãos, Jesus, o povo de Deus será perseguido, mas tenhamos fé, porque Cristo é o Rei dos reis, Cristo é o vencedor, Cristo é o Todo-Poderoso. Ele vencerá por nós, ele vencerá usando sua força. Nós também venceremos, porque Cristo estará no nosso lugar. Paulo fala bem: se Cristo está no nosso lugar, quem estará contra nós? É o diabo e seu esforço. Mas Satanás vai perder essa luta. Satanás vai perder com seus escolhidos, também vai perder com seus seguidores. A Bíblia diz que esses que vai ser juntado no lugar se chama Armagedon, que foi usado a linguagem simbólica para simbolizar a guerra entre o bem e o mal, que vai ocorrer no fim dos tempos. A Bíblia diz que Cristo e seus escolhidos vai vencer. Irmão, o povo de Deus passará por grande perseguição, o povo de Deus será maltratado, o povo de Deus será rejeitado na sociedade, o povo de Deus será menosprezado, o povo de Deus será arrancado dos seus bens, o povo de Deus não terá paz. Porque quando lê Apocalipse 13, 1, fala de um monstro que saiu debaixo de água. Apocalipse, quando se trata de monstro, o monstro representa o poder, o rei, representa um reino. Então significa assim, água. Apocalipse 17, 15 diz que o água que você viu representa a multidão. Significa a besta que surgiu da água representa o poder que surgiu onde havia muitas pessoas. Mas quando continua Apocalipse 13, 11, diz que surgiu mais outra besta que surgiu da terra. A terra é um
é o símbolo do deserto, significa aquela besta surgiu onde não havia mais pessoas. Então, essas duas bestas se unirá a besta que saiu da água e a besta que saiu da terra, que significa o poder que saiu onde havia muitas pessoas e o poder que saiu onde não havia muitas pessoas, se unirá para lutar contra os filhos de Deus, porque Apocalipse 13, 15 diz que há de haver a besta vai construir imagem da primeira besta que vai falar que vai começar a obrigar o rico e pobre e escravo e livre, para que aquele que não tem marca não compra e não vende, mas quem vai vender vai comprar é aquele que tem a marca da besta, da autoridade da besta. A Bíblia deixa bem claro esse assunto que quando se trata de marca da besta, se trata os reis que será posto com o governo e com o poder mundial, mas os fiéis de Deus vai continuar pegando nas escrituras, vai continuar pegando com a obediência a Deus. Então, o povo de Deus será perseguido, o povo de Deus, e não terá espaço, porque Satanás ficará influenciado por causa desses que vai negar se juntar. Vamos ler Apocalipse 7, 13, 15 a 14, diz assim: então, um dos anciãos me perguntou, quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram, branquear suas vestes no sangue do Cordeiro. A Bíblia deixa bem claro que os filhos de Deus serão perseguidos, porque João estava na visão, foi perguntando com um dos anciãos, ele disse, quem são estes que estão aqui reunidos? São salvos que será salvo nesse tempo. Então, João disse, eu não sei o Senhor. Tu é que sabe. Aquele ancião disse, são aqueles que saiu da grande tribulação, são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo. Irmão, nós devemos se lavar as nossas roupas no sangue de Cristo. Cristo é que nos purifica de toda imundícia. Cristo é que nos purifica de toda maldade. Nós devemos pegar mais a Cristo, porque Cristo é Ele que vai nos proteger com essa luta que vai ocorrer. Diabo, com seu esforço, vai oprimir o povo de Deus. Diabo, com seu esforço, vai obrigar o povo de Deus a renunciar à sua fé. Mas bem-aventurado aqueles que vai continuar com Cristo, aqueles que não vai aceitar renunciar a Cristo, aqueles que aceitam morrer com seu Senhor. Porque Cristo morreu na cruz por nossa causa. Nisso também, nós também devemos renunciar ao mundo, seguir a Cristo. Jesus, quando falava com seus discípulos, ele disse, aquele que quer ser meu discípulo, renuncia a si e me segue. E nós também devemos renunciar a nossas obras, renunciar a nossa carne, renunciar a nossa natureza humana, seguir a Cristo, porque o mundo nos odiará, o mundo nos perseguirá. Isso é facto, é bíblico, é profético, vai ocorrer. O povo de Deus passará por grande angústia. Irmão, é o tempo de se preparar. Dia após dia, vamos orar, ler a Bíblia e falando com Deus, pedindo a proteção, pedindo coragem, porque esse tempo é tempo de grande angústia, é o tempo mais doloroso que vai existir, porque a Bíblia diz que é a angústia que nunca se ouve. Irmão, o Satanás porque Satanás sabe que essa é a única tentativa que ele vai fazer para destruir o povo de Deus. Depois de sair aí, não tem mais destruir o povo de Deus, não tem mais atacar o povo de Deus. Então, Satanás vai trabalhar com toda esforço, porque ele sabe que é o último combate entre o bem e o mal. Vamos continuar. Apocalipse 17, Apocalipse 12, 17 diz assim, o dragão enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Satanás, grande luta dele é lutar com aqueles que obedecem a Deus, que são restantes, que são remanescentes. Quando se trata de remanescente, é um grupo de muitas pessoas, mas a maioria dele se apostatou, a maioria dele negar a fé, a maioria dele abandonar a Cristo, mas um grupo, um pequeno minoritário é que fica permanente com Cristo. Então esse é grupo que será perseguido com o diabo, é grupo que será matado com o diabo, usando os reis do mundo, usando o poder do mundo. Satanás, quando persegue os filhos de Deus, ele usa os reis do mundo. Ou agora os reis do mundo podem nos apoiar, mas no fim dos tempos nos odiará, ou nos perseguirá, porque Satanás estará do lado dele. Como aconteceu com o nosso Senhor Cristo. Satanás parou
ao lado dos líderes do mundo. Os líderes do mundo acusaram Cristo e o mataram. Então, isso também ocorrerá também nos fins dos tempos com os filhos de Deus. Irmão, compartilhe-se leve para alcançar mais. Vamos continuar. 16:1, João 16:1 diz assim: eu lhes digo estas coisas aqui, para que não se desanime da fé. Jesus começa a falar para os seus discípulos o que deveria acontecer com os seus discípulos e a perseguição que os filhos de Deus iam passar e a ser expulso da sinagoga, ser expulso das igrejas. Jesus fala para os seus discípulos, ele disse: eu falei essas coisas para que você não se desanime da fé e para que não tenha medo dessas coisas. Quando acontece, você terá noção de que Cristo já tinha anunciado. Irmão, Cristo também nos anuncia do que há de ocorrer com aqueles que querem viver a vida de santidade. Vamos ler junto 2 Timóteo 3:12. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. 2 Timóteo 3:12. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler. Diz assim: de fato, todos aqueles que querem viver uma vida dedicada a Cristo Jesus será perseguido. A Bíblia deixa bem claro que todos aqueles que querem viver a vida dedicada a Cristo, de fato será perseguido e será odiado do mundo. Irmão, agora o mundo não nos persegue porque os nossos costumes se conformou com o mundanismo. A nossa vivência confirmou com o mundanismo. A nossa fala também confirmou com o mundanismo. A maneira de vestir também confirmou com o mundanismo. A maneira de viver também confirmou com o mundanismo. Tudo que nós fizemos confirmou com o mundanismo. É por isso que Satanás está bem relaxado, porque ele sabe que o povo de Deus agora está a viver de acordo com a vontade dele. Mas quando o povo de Deus começa a perceber que está a viver no erro, quando o povo de Deus, quando começa a se dedicar exclusivamente para Cristo, o fogo de perseguição vai levantar. Irmão, quando você lê a história, há de ouvir que na Idade Média o povo de Deus foi matado, o povo de Deus foi queimado por causa da Bíblia, o povo de Deus foi odiado na sociedade por causa da Bíblia, o povo de Deus foi negado e muitos odiaram esses homens de Deus, mas o homem de Deus prefira morrer do que rejeitar o Senhor que morreu na cruz, do que rejeitar a vida eterna. Isso também ocorrerá conosco também. Nós também devemos ter coragem, como teve esses nossos irmãos. Sempre Jesus estará conosco no tempo de angústia. Deus nunca vai nos deixar sozinhos, porque esse mundo é um mundo doloroso. Irmão, tenha fé, não desanime com os problemas que acontecem. Tudo é temporário. Há de ocorrer coisas grandes, há de acontecer coisas grandes contra o povo de Deus, mas tudo, o povo de Deus será vitorioso. Nós vamos confiar em Cristo. Cristo é o único Salvador, Cristo é o nosso protetor que vai nos proteger nesse tempo de grande angústia. Isso há de acontecer, porque o mundo vai se unir. Satanás vai usar os reis que agora nos apoia, os reis que agora apoia a religião, os reis que agora apoia o cristianismo, mas chegarão num ponto de que vai começar a perseguir os cristãos, porque isso já aconteceu, não é novidade, já aconteceu alguma vez, há de ocorrer, porque esse é o luta final. Satanás vai perseguir o povo de Deus com grande esforço, porque ele sabe que é a última tentativa para causar dor no coração de Deus, mas tudo o povo de Deus será vitorioso, porque o nosso Cristo, o Salvador, virá nos resgatar. Satanás não vai conseguir nos matar todo, Cristo virá nos resgatar. Vamos ler junto Salmos 91, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso, a sombra de Todo-Poderoso. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse encontrará descanso. Irmão, quando descansamos em Cristo, nós também seremos protegidos, estaremos debaixo do poder dele, estaremos debaixo das asas dele. Nós também devemos confiar nesse Cristo. Irmão, ser perseguido, ser matado com Cristo não é nada, porque Cristo vai nos ressuscitar, vai nos dar a vida. O mundo sempre vai nos odiar, porque isso, Jesus um dia disse:
Vocês estão no mundo, mas vocês não é deste mundo. É por isso o mundo vai vos negar, porque o mundo não os conhece. O mundo recebe também deles. Nós não somos do mundo, é por isso Satanás vai nos odiar. Satanás vai perseguir o povo de Deus. Irmão, não desanime, não renuncie à sua fé. Continua firme, continua pegando a Cristo. Tudo será resolvido, porque é o último só esforço que o diabo vai fazer. Deixa seu like, compartilha esse live para fortalecer. Vamos continuar. Salmos 91:2 diz assim: isto eu declaro o respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Irmão, quem devemos confiar é Deus, porque Deus é o nosso refúgio, é onde nós encontramos abrigo, é onde também nós encontramos o descanso, é onde também encontramos a paz, é onde também encontramos a alegria. Nós devemos se entregar totalmente a Deus, nós devemos trabalhar para Cristo totalmente, porque o mundo nós sabemos que vai nos odiar, o mundo vai nos perseguir, mas de tudo ponhamos a fé em primeiro lugar. João 14:1 diz, ele disse: confia em Deus, também confia em mim. Não desanime. Irmão, os cristãos é chamado para não se desanimar. Os cristãos é chamado para ter coragem. Os cristãos são chamados para ficar firme contra o maligno. O maligno vai nos perseguir. Isso é profético. Isso já ocorreu com vários homens de Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, há de ouvir, muitos profetas foram matados. Os 12 discípulos, muitos, os 11 não morreram por bem. Foi matado, foi degolado, foi queimado, foi torturado. João é que morreu com morte natural, mas todos foi pendurado na cruz. Isaías foi cerrado no meio. Irmão, o povo de Deus sempre passou por grande dificuldade. Nós também passaremos por grande dificuldade, mas não desanimamos a nossa fé e não negamos o nosso Deus. Vamos continuar firme até o nosso príncipe vai vir nos resgatar. No mundo das trevas, no mundo que Satanás governa, no mundo que Satanás ele se declara como dono desse mundo, mas tudo será resolvido. Vamos continuar. Salmos 91:3 diz assim: pois ele me livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. A Bíblia diz que também que Deus nos protege também das armadilhas da vida. Satanás, Deus também nos protege de toda a armadilha que o inimigo faz. Deus também nos protege de todos os lances que Satanás faz. Deus também nos protege também de toda doença que é lançada com o diabo. Deus também nos protege de todo o esforço que Satanás vai fazer contra nós. Deus nos protege. Irmão, o sofrimento vai nos atacar. Como o povo de Deus, nós seremos atingidos com o sofrimento. Nós também teremos doença, mas quando se trata de proteger, Deus sempre vai nos proteger. Nossos nomes vai continuar escritos no livro da vida. Nem morrer com doença, nem morrer com qualquer pandemia. Se você for fiel, o seu nome continua lá no céu. Nem ser perseguido, nem ser degolado, nem ser cortado pelo pescoço. O seu nome continua lá no céu, porque Deus é fiel. Deus é fiel para continuar protegendo o seu povo. Vamos continuar. Salmos 91:6 diz assim: não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta do meia-noite. A Bíblia diz que não tema a calamidade que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta no meio-dia. Irmão, nós não podemos ter medo. Quando você coloca medo, quando você tem medo, já permite o diabo agir na sua vida. Quando você começa a ter medo, já permite o maligno te usar. Vai começar a permitir o maligno começar a te dominar. Não podemos ter medo, porque nós sabemos que o povo de Deus será perseguido. A Bíblia está bem clara nesse aspecto, mas continuamos na fé e não rejeitamos nosso Cristo. Vamos ler junto a Mateus 24:7. O que a palavra de Deus disse? Lê também aí a confirmar o que estou ler aqui. É muito importante eu ler, você também lê. Deixa eu iniciar no 4. Diz assim a palavra de Deus, diz assim: e Jesus então lhe respondeu: tome cuidado para que ninguém os engane. E eu digo isto, pois muitas pessoas virão em meu nome, dirá eu sou Cristo, e enganará muita gente. 6. Não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas e ficará sabendo que de guerras essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Vamos, 7. Uma nação fará guerra contra outra.
e país atacará outro, haverá fome, terremoto por toda parte. 8. Mas essas coisas será somente o começo, assim como as primeiras dores da mulher que está para dar luz. Vamos começar de 9. Nessa época, vocês serão presos e entregue para ser castigado. Vocês serão mortos, odiados por todos o povo por causa do meu nome. Irmão, aqui a Bíblia começa a falar o que pode nos assustar, mas não podemos se assustar, porque Jesus deixou bem claro que não tenha medo. Aqui temos o irmão também, irmão Leonardo Felipe ligado conosco, muito obrigado. Também temos o irmão Jordão Joaquim Marques, muito obrigado, irmão, por comparecer conosco. Compartilhe esse live com mais pessoas. O tema é o livramento do povo de Deus. E o que vai se passar com todo o povo de Deus? O que vai se passar com todo o povo santo de Deus? A Bíblia diz que o povo de Deus passará por grande sofrimento. O povo de Deus passará por grande perseguição. O mundo vai nos odiar. O mundo vai nos perseguir. O mundo pode nos amar agora. Mas no fim dos tempos, o mundo será contra nós. E o mundo nos matará. Mas não tenhamos medo, porque o nosso nome estará escrito no livro da vida. Vamos ter a vida melhor quando Jesus vir. Morrer com Cristo não tem problema. A Bíblia também diz aqui, 24:9, diz que você será entregue no julgamento por causa do meu nome. Você será rejeitado por mundo por causa do meu nome. Você será julgado por causa do meu nome. Você será morto por causa do meu nome. Irmão, Jesus profetizou o que deveria passar com o povo de Deus. Jesus falou tudo o que deveria passar com o povo de Deus. O povo de Deus será odiado. O povo de Deus será morto. O povo de Deus será rejeitado. O povo de Deus será arrancado dos seus bens. O povo de Deus será rejeitado na sociedade. O povo de Deus vai sofrer, porque a Bíblia diz que aquele que continua fiel no fim dos tempos não comprará e não venderá também. Porque o mundo vai colocar regras que está contra Cristo, mas o povo de Deus não vai se associar. O povo de Deus não vai se unir. Então, por causa de não se unir com o mundo, esse é o problema. O mundo vai começar... por que não quer unir a nós? Então, você que tem problema é que começa com tudo. Irmão, o mundo, quando se trata de destinar dos tempos, a Bíblia diz que há de haver fome, terremoto, muitas coisas, a pandemia, há de acontecer guerra entre a nação contra a nação, país contra país. Isso quando acontece guerra, quando acontece a Carol. Olha, Carol cada vez mais está aumentando. Isso pode ser outro motivo que o mundo vai se unir. Mas o povo de Deus, por não querer se unir com o mundo, aí é onde começa o problema. Mas a Bíblia nos dá a exortação de que Deus sempre estará conosco. O Salmo deixa bem claro que Deus sempre estará conosco, nunca vai nos deixar. Nunca Deus nos abandonará. Nem com todos a armadilha mortal que Satanás vai fazer, Deus sempre estará conosco, nos protegerá. Irmão, morrer com Cristo é lucro. Paulo falou isso, que morrer com Cristo é grande riqueza. Se o nosso live chegar nos 30 minutos, vamos fechar. Muito obrigado por comparecer a todos. Hoje estou sozinho, o meu colega não conseguiu participar também. Vamos continuar no 10. Diz assim: nessa época, muitas pessoas vão abandonar a sua fé e vão trair, odiar umas às outras. A Bíblia deixa bem claro que muitos vai sair no meio do povo de Deus. O mundo vai deixar a sua fé, porque muitos não vai suportar ser perseguido por causa de Cristo. Mundo não vai suportar por morrer por causa de Cristo. Mundo não vai suportar por ser torturado por causa de Cristo. Esse que vai sair no meio do povo de Deus são o maior inimigo, porque a Bíblia diz que o maior inimigo de pessoa é da própria casa. Vamos ler junto Miqueias 7:6. O que diz a palavra de Deus? Vamos junto ouvir a palavra de Deus, o que nos diz. Miqueias 7:6 diz assim: o filho não honrará o seu pai, e a filha ficará contra a sua mãe, e a nora ficará contra a sua sogra, e os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. A Bíblia já deixa bem claro que quando alguém conhece Cristo, outro não conhece Cristo, aí vai entrar a guerra, porque o próprio Cristo declarou que eu não vim trazer o mundo aqui. A partir de agora, o filho odiará o seu pai e a nora não entenderá com sua sogra. Jesus não estava a dizer que os discípulos vão odiar aqueles que não são de Deus. Não, os que não são do mundo, os que servem para o mundo é que vai começar a odiar aqueles que são obedientes a Deus. Então, mas Jesus disse que tenhamos fé
porque o maior amigo estará conosco que é Cristo. O nosso irmão mais velho, Cristo, estará conosco. Irmão, não tenha medo com tudo que vai ocorrer com o povo de Deus. Não tenha medo com tudo que nós vamos passar. Cristo vai nos proteger de todos os maldades. O povo de Deus sempre foi maltratado no mundo. O povo de Deus nunca foi bem-vindo neste mundo. Sempre, porque isso mostra que esse mundo não é nosso. Esperamos um mundo melhor. A Bíblia já deixa bem claro que esse mundo não é nosso. Jesus declarou bem: o meu reino não é deste mundo, porque esse é o reino das trevas, esse reino é o reino do diabo. Mas a de Deus vamos ter um mundo melhor. Continuamos na fé, não abandonamos a fé. Irmão, o último conselho para nós, para bem refletirmos, Romanos 12, 1 a 2, diz assim: irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia, por isso que penso que oferece a eles as suas vidas em sacrifício. Este é um sacrifício vivo, puro, que lhe seja agradável. Essa é a maneira espiritual de você adorar. 2. Não seja mordado por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensar, vive uma vida diferente, então vão descobrir a vontade de Deus. Isso é que é bom, agradável, ele é perfeito. A Bíblia já deixa conselho para nós que nós não devemos viver não podemos viver unido com o mundo. Vivemos aqui nesse mundo, mas separado com o mundo, separado com o sistema do mundanismo, separamos com as obras do mundo, separamos com as obras corruptas desse mundo. Não podemos unir com o mundo, porque nós vivemos no mundo, mas não podemos ser do mundo, não podemos ser contados do mundo. Irmão, a Bíblia diz que ofereça o corpo para Deus como sacrifício vivo, porque isso é que agrada a Deus. Deixamos de viver por nós, vivemos por Deus, deixamos Deus viver por nós, deixamos Deus fazer a vontade dele por nós. Não podemos seguir nossos entendimentos, não podemos seguir nossos pensamentos, porque nós somos enganados, o nosso coração nos engana, nossos pensamentos são corruptos, nos engana. Deixamos o Espírito Santo agir por nós. Irmão, fica na fé, não abandona, porque Cristo sempre estará conosco. Cristo vai nos resgatar no mundo que os cristãos serão perseguidos. O povo de Deus, essa é a última grande batalha que se chama Armagedon, que o povo de Deus vai passar, mas o Cristo vai resgatar o seu povo. Porque Daniel 12 falou bem, cara, que o príncipe Miguel vai levantar para resgatar, para defender aquele que tem nome escrito no livro da vida. O Cristo, o Salvador, virá nos guardar nesse mundo. O Salmo nos diz também que não tenhamos medo de qualquer problema, de qualquer doença que vai ocorrer, de qualquer praga que o diabo vai planejar. Cristo estará nos protegendo. Continuamos na fé e Deus virá em breve. O nosso Senhor virá em breve. Fica na fé, irmão. Chegamos no fim do nosso estudo. Muito obrigado a todos que compareceu aqui. Compartilhe este live com mais irmãos para alcançar. Amanhã teremos mais outro live. Deus abençoe a todos por assistir esse estudo e também por comparecer na nossa página. Deus abençoe. Fica na paz de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.